E lembrar que esse é uma patologia, agradecer essa oportunidade de estar todos com vocês, trocando essa experiência maravilhosa que nós estamos tendo aqui nesse congresso da FLAUS, né? Então, eu vou abordar para vocês a avaliação do feto com Zika, né? Eu acho que esse assunto é interessante, porque o Brasil teve uma epidemia muito grande da Zika. Então, vamos começar com um caso. Esse caso aconteceu lá no nosso serviço. Era uma paciente de 16 anos, a primeira era uma primeira gravidez, e antecedentes tinha uma enfermidade febril exantemática com 13 semanas de gravidez. Ela fez a sorologia para Zika e ela era portadora do vírus da Zika, né? E ela foi encaminhada para nós em agosto de 2016. Essa era a imagem que nós tínhamos. Vejam vocês, nós tínhamos uma ventriculomegalia, calcificações. Acabou há pouco de falar o sangue sobre essas calcificações que tem no cérebro, a ventriculomegalia, as calcificações ficavam bem claras. Outra coisa importante é que ela tinha a placenta espessa. Essas calcificações são típicas de problemas de pacientes que têm processo inflamatório, infecção congênita, espessamento placentário e calcificações múltiplas na placenta. Então, esse é um marcador importante que a gente observa nessas pacientes que têm o comprometimento. E esse era o fetinho, o recém-nascido, né? E veja que ele tinha um acúmulo de pele na testa e um nariz plano, porque há um desabamento. A microcefalia da Zika é diferente das outras microcefalias. Existe uma necrose do cérebro e, com isso, um acavalgamento dos ossos, e a pele fica acumulada na testa do feto e na região da nuca do feto, né? Fica muito claro isso no 3D, essa é a imagem que nós tínhamos. Esse outro caso eu acho muito interessante, porque foi a primeira vez que nós vimos uma situação igual a essa. Esse era um feto, era uma gestante de 17 anos, também era primípara, era primeiro filho dela, e ela tinha tido uma febre exantemática no primeiro trimestre, que durou cerca de 6 dias. E ela procurou o médico, e aí foi feito uma avaliação, e chegou para nós no dia 19 de julho de 2016, e ela começou um pré-natal no segundo trimestre com sorologia positiva para Zika. Esse caso é muito interessante. Nós vimos também essas calcificações, nós vimos a ventriculomegalia, esse acúmulo de pele, desse espessamento pré-frontal, o nariz plano pelo desabamento da região lombar, da região frontal desses fetos, né? E interessante é que, quando avaliando o feto, né, com o transdutor, nós começamos a ver uma coisa que nós não tínhamos visto até então. Crise convulsiva tônico-clônica do feto intraútero pelo Zika. Até então não havia sido demonstrado nenhum caso de síndrome de convulsão intraútero, né? Várias patologias já foram descritas convulsão, mas nunca foi descrito convulsão no caso da Zika, diagnosticado intraútero. Esse caso, inclusive, nós já mandamos para o Jader colocar no grupo de imagens lá do professor Kipros, né? Aqui fica muito claro, né? Eram uma convulsões tônico-clônica que esse feto apresentava, né? E isso veio confirmar. Essa criança nasceu numa cidade cerca de 100 quilômetros de Ribeirão Preto, uma cidade franca. Ela está viva até hoje. Nós fizemos uma tomografia, e vocês vão ver a tomografia dessa criança, certo? Mostrando claramente que esse é um problema muito sério. Essa é a criança que nasceu, ela está sempre nessa posição opistótona, toda ela protegendo da crise convulsiva, e fizemos uma tomografia. A tomografia mostra que ela tem praticamente uma degeneração cerebral muito intensa. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser pensada com relação a uma paciente como essa, né? Onde mostra claramente que ela não tem mais nada no cérebro, e essa criança está viva às custas de um tratamento vegetativo. Não tem nada que se pode esperar no futuro
de um indivíduo como esse, né? Esse é um outro caso que nós tivemos, uma criança, uma mulher de 19 anos, gesta 2, ela tinha tido um aborto prévio e com 14 anos ela teve um aborto, ela era usuária de cocaína, casada há 5 anos e ela veio derivada do serviço que ela veio também com diagnóstico de Zika. Nós observamos que ela tinha uma calcificação intraocular, muito interessante, que até então nós não tínhamos visto, né? Além disso, ela ficava sempre com a boca aberta, né? Calcificações intraoculares ficava bem evidente nesses casos também. E essa paciente tinha também uma ventriculomegalia, inclusive, uma hora você viu o cordão até entrando na boca da criança, e ela tinha a perna sempre dobrada, né, sobre ela, então as mão em garra, e as pernas dobradas, e era um caso de artrogriposes em função da Zika, né? Isso é uma patologia que pode acontecer em função da Zika, é comum com misoprostol, com uso de paciente com misoprostol, e é uma doença autossômica dominante, mas também a Zika pode levar à artrogripose. Nesse livro que nós escrevemos junto com a doutora Ana Bianchi, onde é uma experiência da América Latina, eu escrevi um capítulo junto com o doutor Renato Sá sobre infecção da síndrome da Zika congênita. E algumas coisas que eu vou abordar para vocês está em função desse capítulo, né? Lembrar que o principal vetor é o Aedes aegypti, esse mosquito, ele transmite também a febre dengue, ela transmite a chikungunya, transmite também o Zika, mas não só o vetor é o responsável, nós temos transmissões ocupacional, transmissão perinatal, transmissão sexual e por transfusão. Então, tem vários veículos de contaminação. O período de incubação da doença é de 3 a 12 dias, tem uma duração de sintoma de 3 a 7 dias, 70% a 80% das pacientes são assintomáticas. O Zika vírus, como foi falado há pouco pelo sangue, foi isolado na floresta da Zika em Uganda em 1947, e nós temos 2 linhagens. Temos a linhagem africana e a linhagem asiática. No Brasil, acredita que ele chegou no Brasil em 2017, na Copa do Mundo. Foi quando começou a grande epidemia do Zika, foi quando começou a Copa do Mundo e as coisas começaram a aparecer. Historicamente, em outubro de 2015, a Secretaria de Saúde de Pernambuco, uma cidade do nordeste do país, notificou que havia 26 casos de microcefalia lá em Recife. Em novembro de 2015, o Ministério da Saúde anuncia um estado de emergência em saúde devido ao grande aumento de microcefalia que estava acontecendo, principalmente na nossa região do Nordeste. Em novembro, no dia 28 de novembro, o Ministério reconhece a relação do aumento da prevalência da microcefalia e as infecções do Zika vírus durante a gravidez, com evidência clínica, epidemiológica e laboratorial. E aí, o Ministério da Saúde lança um plano de emergência de enfrentamento da microcefalia. Só para vocês terem ideia, nesse portal de 2016, mostrando que na região norte do país, nós tínhamos 12.749 casos, uma prevalência de 73 casos por 100 mil nascidos vivos, por 100 mil habitantes. Na região nordeste, 75.733, dando uma prevalência de 133,9 casos de Zika por 100 mil habitantes. Na região sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, nós tínhamos 90.645 e uma prevalência, uma incidência de 105,7. Na região sul, tínhamos menos. A região mais fria, a incidência dessa endemia era menor. Quanto ao diagnóstico diferencial, como é que podemos diferenciar o Zika do chikungunya e do dengue?
quanto a sintomas, febre, doenças articulares, exantemas, coceira, é impossível. As 3 patologias viróticas, elas se sobrepõem com relação a essa sintomatologia. E como tem sido proposto o Ministério da Saúde com relação ao Zika? Gestante com exantema, o que se recomenda? Primeiro, notificar a Secretaria da Saúde. Em seguida, tentar um diagnóstico diferencial. E como nós fazemos? Veja, pode ser clínica e laboratorial. Isso é fundamental quanto ao tempo que apareceu a doença. Se o exantema apareceu menos de 5 dias, o aparecimento, o que se é proposto? PCR no sangue, tubo de EDTA, para avaliação de Zika vírus, chikungunya, dengue, rubéola e parvovírus. Se caso o exantema aparece menos de 10 dias, e quando a paciente procura o nosso serviço, nós fazemos PCR na urina, mínimo de 3 ml para avaliação de Zika vírus. E se aparece o exantema há 14, 20 dias atrás, nós fazemos sorologia IgG e IgM para Zika, chikungunya, dengue, rubéola e parvovírus. Com relação, veja, se foi confirmado o Zika ou se tem uma suspeita muito forte de Zika, nós vamos fazer o quê? Ultrassom a cada 4 semanas, acompanhando um gráfico de crescimento. Se tiver uma circunferência cefálica abaixo de 2 desvio padrão, eu vou mostrar para vocês que nós estamos usando a tabela da Intergrow, é uma tabela agora que está sendo unificada em todo lugar, que tem tanto para homens, para fetos masculino como para fetos feminino. Se ela tem uma circunferência abaixo de 2 desvio padrão, notificar a Secretaria Municipal de Saúde e essa paciente é agora encaminhada para um centro de medicina fetal de referência. Então, esse seria o histograma de como nós estamos evoluindo com o Ministério da Saúde. Os achados de circunferência cefálica diminuída, como foi muito bem apresentado pelo sangue, não significa necessariamente que é um caso de Zika. Até porque a microcefalia do Zika, como ele tem uma degeneração, uma apoptose cerebral, ele tem um acavalgamento de ossos. Eu vou mostrar umas imagens para vocês de tomografia e de ressonância, mostrando que os ossos ficam acavalgados. E esse acavalgamento, essa perda do lobo frontal, acaba tendo o quê? Um acúmulo de pele na testa do feto e na região da nuca. É muito típica a característica da microcefalia. E lembrar que é a tabela da Intergrow que nós temos usado hoje para falar em microcefalia, que tem para meninas, certo? E sempre usando abaixo de 2 desvio padrão. E tem para meninos também, né? Também abaixo de 2 desvio padrão. Então, está padronizando, porque cada lugar tem uma sua característica de tabela. Então, foi padronizado tanto pelo Ministério da Saúde usar a tabela da Intergrow, né? E quanto a recém-nascidos, que teria que ter menos que 32 centímetros a circunferência cefálica, nós temos usado também a tabela do Intergrow para recém-nascidos, que é sempre abaixo de 2 desvio padrão. Então, eu acho que agora é uma padronização que está sendo feita com relação à microcefalia. Lembrando que microcefalia não é sinônimo de Zika vírus. O Zika vírus é um dos fatores que pode levar à microcefalia. Quando tem Zika vírus, essa paciente pode ter um aborto, ela pode ter uma morte, esse feto pode ter uma morte prematura, pode ter uma microcefalia, a mãe está infectada e o recém-nascido normal, isso já foi detectado, pode ter um recém-nascido normal e vai apresentar uma infecção perinatal depois. Inclusive em criança e mesmo em adulto que tem essa doença, eles podem desenvolver Guillain-Barré. Então, é uma doença que tem um tropismo muito grande para o sistema nervoso central. A microcefalia tem que ser monitorada. No primeiro trimestre, não é possível a identificação da microcefalia, né? Então, é importante o acompanhamento ecográfico desses fetos. Lembrando que geralmente aparece no segundo trimestre. Essa avaliação no primeiro trimestre é fundamental, principalmente para datar a gravidez. Esse é o grande papel da ultrassonografia no primeiro trimestre. O primeiro trabalho publicado na literatura foi em 2015,
que saiu na Zoog. No Brasil, o primeiro trabalho publicado foi agora em 2016 pelo Sarmo, aqui na Bahia. Né? Foram os primeiros trabalhos publicados. Então, quer dizer, sem dúvida nenhuma, é uma patologia recente e nós temos alguns cuidados. Por outro lado, veja vocês, olha o cavalgamento dos ossos que aparece quando existe esse desabamento da calota craniana. Então, esse desabamento faz com que há esse acúmulo de pele na nuca e na testa do feto, certo? Então, tem uma característica típica, né? Aqui é um caso nosso lá do Hospital das Clínicas, e aqui o doutor Heron nos deu um caso de ressonância mostrando esse desabamento, essa perda que esse feto tem. Então, síndrome de Zika vírus na gestação. As malformações que podem ser encontradas: microcefalia, calcificações intracranianas, ventriculomegalia, digenesia de corpo caloso, digenesia do verme cerebelar, malformação de Dandy-Walker, catarata, lesões de retina, artrocriposes e restrição de crescimento. Então, esse é um assunto importante. Nós temos um trabalho agora, eu peguei esse aqui recentemente, esse é um boletim do Ministério da Saúde, em maio de 2017, mostrando como é que foi a evolução dos sintomas e da prevalência da Zika. Veja que ela foi diminuindo em 2016. Em 2017, ela está com níveis muito baixos. Então, inclusive, o Ministério da Saúde tirou o plano de emergência com relação ao Zika vírus, né? Então, nós estamos com uma prevalência muito baixa em 2017. Com isso, veja vocês, hoje, 2016, nós tivemos 4.866 casos até o período que foi avaliado de maio de 2017, e hoje nós estamos com quanto? Apenas com 10 casos, onde a prevalência de 0,8% em 2017, enquanto que em 2017 era 10,9%. Então caiu muito, saiu do plano de emergência do governo, mas não há dúvida que temos que começar a se preocupar. Eu acabei desenvolvendo lá em Ribeirão Preto, na FATESA, um ambulatório, e hoje eu tenho pacientes que teve exantema, 60 gestantes com exantema no primeiro trimestre. Então, sendo avaliado se elas são portadoras do Zika vírus. Então, isso é importante que a gente saiba, né? Só para terminar, todavia não é possível ter uma ideia da proporção de gestante infectada pelo Zika que tenha recém-nascidos com microcefalia. Até o momento, o maior número de casos foram mulheres que tiveram a enfermidade no primeiro trimestre. Mas isso não pode ser afirmado com muita certeza. E lembrar que a doutora Patrícia Jugman, uma colega nossa, que ela fez o seu doutorado no Instituto Pasteur em Paris, ela demonstrou, até eu dei esse caso para ela, desse caso que teve de crise convulsiva, que ela apresentou isso nos Estados Unidos, ela demonstrou que fetos que têm Zika têm uma apoptose cerebral, tem uma destruição cerebral. Esse vírus tem um tropismo muito forte para o sistema nervoso central. Essa é a nossa jornada que nós vamos ter o ano que vem, e eu espero encontrar todos vocês. Muito obrigado pela atenção.